Capítulo 37 a 39. Kakuzu desceu e sentou-se em sua cadeira de balanço, pegou 2 agulhas de tricô e pensou vertiginosamente. O que devo fazer? Meias? Não, ou esses são insossos. Que tal um lenço rosa? Estes vendem bem. Seu corpo saltava para cima e para baixo de vertigem quando Maru, o espadachim, o interrompeu. Kakuzu dono, seu coração de terno descobriu quem eles enviaram atrás de nós. Kakuzu resmungou baixinho sobre companheiros de equipe idiotas que desperdiçam tempo, mas respondeu. Não. Está à espreita em torno de Kiri, mas nada. Um som de batida ressoou pela sala, deixando os 2 tensos. Irei verificar. Maru disse educadamente a Kakuzu. Kakuzu encolheu os ombros, afrouxando levemente os fios, preparando-se para uma luta. Suspirando, ele pegou uma agulha de tricô enquanto ponderava tristemente sobre a futilidade de tudo isso. De repente ele ouviu um zumbido, mas antes que pudesse avisar Maru, ele viu uma espada aprimorada com Raiton perfurando a parede, decapitando o idiota inútil. Droga, ele não valia o dinheiro dele. Kakuzu resmungou mentalmente enquanto se levantava. A porta caiu, revelando um homem de kimono branco e uma máscara branca simples estilo ambu segurando um shokuto brilhando com chakra Raiton. Quando a porta parou de obstruir o caminho, uma densa névoa branca passou pelo homem, envolvendo-o enquanto começava a encher a casa. Kakuzu não hesitou. Futon, Atsugai. O vento pressurizado soprou toda a frente da casa enquanto dispersava a maior parte da névoa à sua frente por 1 quilômetro inteiro. Kakuzu gemeu ao ver isso. Quando o ar atingiu o mascarado, ele se transformou em água. Foi um clone de água. Kakuzu resmungou com a humilhação de ter sua espada contratada morta por um clone de água. Talvez fosse hora de gastar, investir. Sim, investir algum dinheiro em um lutador de verdade. Perca o pensamento, o dinheiro dele. Kakuzu não teve muito tempo para refletir enquanto estalava a língua. A guerra da névoa retornando. Ao ver a densidade da névoa, ele percebeu contra quem estava lutando. Rei de Kiri, vá embora. Você não tem recompensa. Você não vale nada. Ele afirmou impassivelmente. Murda. Por que minha sorte deve ser tão ruim? Se vou ser atacado, pelo menos faça com que seja alguém que possa cagar ouro. Kakuzu Koru in Tournament. Como não obteve reação da névoa, ele franziu a testa e suspirou resignado. Estrondo. Ele estremeceu ao ouvir a explosão vindo da sala com Karumi e seu refém. Ele puxaria o cabelo se isso ajudasse. Seu dinheiro estava fugindo. Ele tirou a máscara de fogo e vento das costas com raiva. Que assim seja. As máscaras de repente surgiram com uma quantidade incrível de chakra enquanto faziam uma combinação de jutsu de Futon, Atsugai e Katon, trabalho duro e inteligente. O mundo queimou. Alguns momentos depois de Kakuzu sair da sala com o filho do daimyo. Karumi suspirou enquanto observava seu corpo gemer de prazer. Genjutsu pode ser, mas a deixou incrivelmente irritada por continuar assim. Mas esta era a sua chance. Ela nunca chegaria tão perto do filho do daimyo. Se ela mostrasse pontos positivos para ele e ele se interessasse, ela seria uma vencedora. Sua expressão relaxou ao imaginar o estilo de vida sonhador de uma nobre concubina. Mas então ela congelou por um segundo antes de tecer instantaneamente sinais com as mãos. Você é bom. Mas eu não sou parceiro de Kakuzu apenas pela minha aparência incrível. Ela sorriu, vendo uma figura feminina com cabelos azulados na altura do pescoço e uma máscara branca lisa aparecer perto da janela, parada ali sem se mover. Sucesso do genjutsu. Karumi bufou, ela colocou a mulher sob um genjutsu desagradável de perder todos os 5 sentidos. Karumi, entediada, jogou uma kunai na área da testa da figura imóvel depois de olhar as curvas da figura, notando vertiginosamente que não estava perdendo. Ela viu a kunai ser esfaqueada até o cabo, através da máscara, na testa da figura. Por que eles mandariam alguém tão fraco? Karumi estava dizendo enquanto balançava a cabeça quando seus olhos se arregalaram quando a figura começou a inchar. Estrondo. Karumi conseguiu cobrir o rosto com os braços para evitar danos, mas seu corpo ainda estava jogado na parede atrás dela devido à explosão. Ele bateu na parede e deslizou quando Karumi caiu de bunda.
Ela gemeu e pescou algumas vezes para ter uma visão clara. Ela levou no máximo 4 segundos para colocar sua mente de volta na condição de luta, mas tudo o que ela pôde fazer foi ficar boquiaberta enquanto o corpo do nobre, gemendo e se contorcendo, era puxado da cama por cordas de chakra, arrastando-o através do buraco recém-feito na parede. A explosão causada. Ela acabou de perder seu refém. Murda, murda, murda. Kakuzu vai me matar. Não. Ele vai me prostituir por dinheiro e depois me matar. A mente de Karumi estava em pânico. Ela perdeu 5 bilhões de ingressos. Isso foi ruim, ruim, ruim. O pobre Karumi não sabia que Kakuzu já sabia quando deixou alguns fios seus entrarem na sala, conectados ao seu corpo. De repente, ela sentiu uma incrível onda de chakra. Murda. Foi a única coisa que sua mente aterrorizada poderia produzir antes, dor. Rei e Konan observaram de uma colina próxima enquanto o louco produzia uma combinação de Katon e Futon Jutsu, criando uma tempestade de fogo que engolfou toda a área. Droga, isso deve ter queimado metade da floresta. Rei exclamou enquanto se sentava no nobre idiota que eles foram contratados para salvar. O príncipe estava todo sujo de lama e poeira, sem falar no suor enquanto as cordas de rei o arrastavam por alguns quilômetros no chão em poucos segundos. Apenas sua camada protetora de chakra Doton fez o civil sobreviver à provação. Sim, ele certamente não fazia rodeios. Conan assentiu entiriado. Bem, vamos lá. Não há necessidade de ficar com ele aqui. Temos uma entrega, Rei chutou o garoto em quem ele estava sentado com o calcanhar. Terminar. Sim, vou deixar alguns clones para brincar com o cara. Konan sorriu e 10 clones de papel se formaram ao redor deles, avançando em direção a Kakuzu enquanto Rei e Konan se viravam e iam embora. Sua missão está meio cumprida. Kakuzu Rosnu. Claro, ele matou Karumi, mas a vadia mereceu. Ele olhou para a clareira recém-construída enquanto seu Katon Futon queimava completamente a cabana até virar cinzas. Ele estava prestes a voltar às máscaras quando foi forçado a se inclinar para trás quando o papel reforçado do futon quase atingiu seu ombro. Seu rosnado se intensificou. Kakuzu de repente deu um pulo enquanto levantava as pernas até o peito, evitando 3 papéis Doton que caíram no chão, espalhando rachaduras por ele. Sua mão esquerda foi lançada voando em direção ao chão, onde foi enterrada, jogando todo o seu corpo para o lado para evitar shurikens afiados de papel futon, enquanto suas 2 máscaras começaram a explodir futon, Atsugai e Katon, trabalho duro e inteligente por toda a parte. Todo o campo estava cheio de chamas, vento pressurizado e papel incrivelmente durável, criando uma tempestade de granizo perigosa. Kakuzu acelerou em direção à silhueta de uma pessoa e a envolveu em um ataque de taijutsu. Ele estava ganhando. Chutar aquela pessoa como uma boneca de pano. Era uma mulher, ele notou. Ela era boa em técnica e velocidade, mas seu corpo carecia de força comparado ao dele. Era como se ela fosse feita de... Seus olhos se arregalaram quando ele estava prestes a dar um soco no rosto dela, mas seu braço enterrou sua cabeça até o cotovelo. Ele nem teve a chance de ouvir nenhum som crepitante antes. Estrondo. O clone de papel feito apenas de etiquetas explosivas abriu uma cratera do tamanho de um pequeno lago no solo. Kakuzu levantou-se vacilante, notando que seu braço foi feito em pedaços pela explosão. Ele pelo menos conseguiu endurecer seu corpo com Doton, Iron Skin. Ele estava balançando a cabeça para colocar os ouvidos em condições de funcionar novamente quando cuspiu sangue da boca. Ele olhou para baixo, apenas para ver uma mão feminina de azul, muito cuidada, unhas cobertas de sangue enquanto as suas estavam saindo de seu peito, segurando seu coração que pintava essas unhas azuis de vermelho sangrento. Kakuzu rosnou enquanto seus fios acabavam com a mulher, ele amaldiçoou. Do clone, ele notou ao vê-lo se dissolver em papel. Ele perdeu um coração para um clone. Seu Raiton. Ele sentiu vergonha. Ele. Aquele que sobreviveu a Hashirama. Foda-se essa merda. Ele ainda tinha seu coração Doton em seu corpo. Ele decidiu levar a sério. Partes de seu corpo se desfazem, os fios pretos saindo dele. Ele notou que suas máscaras Futon e Katon mataram 4 clones de papel até agora. Restaram 4 agressores. Você é uma garota de sorte. 6 em cada 10, todos clones.
Mas agora tenho 25% de chance de acertar o original. Kakuzu afirmou enquanto os fios se expandiam ao seu redor, tentando parecer ameaçadores enquanto os fios de seus pés entravam no subsolo, aproximando-se de seus oponentes. Ele tem um cérebro. Isso pode falar. Isso pode contar. Isso pode fazer as contas. Os clones proferiram secamente um após o outro e pularam para o lado, desviando dos fios que caíam do chão, irritando Kakuzu ainda mais, fazendo-o focar neles. Eles deveriam parar. Então, eles iriam parar. Kakuzu só pôde observar desesperadamente enquanto seu inimigo adotava a abordagem defensiva e mudava para táticas de longo alcance. Ele entendeu. Esses 2 clones que o feriram estavam lá para desacelerar seu corpo e os 4 clones destruídos por suas máscaras deveriam observar seu padrão de ataque. Os 4 à sua frente eram apenas um incômodo para atrasá-lo. Ele entendeu, ele perdeu seus 5 bilhões de Ryu como reféns para sempre. Com uma fúria rosnante, ele saltou para a batalha. Enquanto Kakuzu lutava, Rei olhou para o estuprador que estava sendo arrastado pelas cordas de seu chakra. Ele estava pensando se não seria melhor fazer um favor ao mundo e matar o cara, sofrendo a primeira missão fracassada de sua carreira. Ele podia entender Raikage ordenando sequestros de garotas Kekkei Genkai. Não tolerar isso e certamente não aprovar, mas entender o motivo, ele poderia. Era tudo política e é para a aldeia. Nojento, mas funcionou no longo prazo. Talvez cruel, mas foi eficiente. As mulheres estavam infelizes. Mas homens? Para os mais informados, o Raikage, pelo menos o terceiro, na verdade preferia sequestrar homens e cobri-los com haréns literais de Konoichi para mimá-los de qualquer maneira concebível. Eles obtiveram riqueza. Eles pegavam qualquer mulher que apontassem, desde que ela não pertencesse a outra pessoa e concordasse com o salário repugnantemente alto que conseguir um filho com Kekkei Genkai lhe daria. Eles viviam no paraíso na Terra e após o término de sua usabilidade, eles foram autorizados a manter 3 de suas Konoichi favoritas. Eles simplesmente não podiam reclamar. Rei também podia entender Mizukage tentando manipulá-lo para fazer sexo com as mulheres de Kiri para produzir bebês. Kounen teve que afastá-lo semanalmente. Primeiro, amarraria-o a Kiri, segundo, criaria um futuro shinobi com bom potencial. Para não dizer que o shinobi que seria criado em Kiri e o shinobi rei iriam realmente ensinar tudo o que sabia, pois seriam seus filhos. Se eles revelassem a Mizukage que Konan tinha Kekkei Tota, Rei tinha certeza que até mesmo Mizukage iria puxar Raikage para Rei, afogando-o em dinheiro e mulheres. Ele pelo menos não pensaria em colocar as mãos em Konan, pois sabia que ela poderia levar Kiri ao céu se quisesse. Ele era manipulador. Não é estúpido. Ele sabia que mesmo contido e amarrado, Konan ainda poderia usar seu papel. Rei também entendeu a maneira idiota como Hiruzen tentou ou tentará manipular Naruto. Foi estúpido, para dizer o mínimo, pois o tiro poderia ter saído pela culatra de qualquer maneira concebível. Mas foi uma tentativa sólida de manipulação para o bem da aldeia. Diabás. Rei poderia até entender Danzo. Ele odiava como tratava e fodia os órfãos, tudo para torná-los uma ferramenta para si mesmo. Ele ficou muito desanimado quando leu sobre isso em seu antigo mundo. Depois que ele realmente se tornou um shinobi e viu um pouco do Narutoverse. Ele não admirava muito o homem, sentia mais nojo, mas respeito relutante. Nem todo mundo seria monstro o suficiente para fazer o que Danzo fez e acreditava sinceramente que era para o bem maior de sua aldeia. Isso realmente colocou as coisas em uma perspectiva. Rei não tinha ilusões. Se Hiruzen permanecesse Hokage por mais 10 anos, o pequeno Naruto passaria dias sob os cuidados de muitas Konoichi de Konoha para recriar o clã Uzumaki em Konoha e garantir que Yondaime tivesse alguns netos que pudessem herdar Iraishin. Naruto nunca foi feito para herdar esse jutsu. Desprezou Jinchuriki com Iraishin? Isso foi um desastre apenas esperando para acontecer. O quê? Alguns idiotas sem noção acreditavam que Hokage não tinha acesso a isso. Selo de sangue. Naruto estava à sua disposição. Assim como seu sangue. O problema estava mais na configuração de Iraishin Seal, Rei supus com base em seu conhecimento sobre focas. Deve ser um selo de ligação de linhagem que só pode ser usado em toda a sua capacidade pelos descendentes de Minato.
Afinal, Minato teve ou terá acesso aos selos Uzumaki via Kushina, e este foi amplamente utilizado por aquele clã. Essa foi a razão pela qual a maioria dos pergaminhos saqueados de Uzushigakure foram considerados inúteis e todo o ataque foi marcado como um fracasso flagrante. Essa era a única coisa que impediria que fosse aprendido quer queira quer não. E como ninguém conhecia o Jutsu de Irachi no futuro, ele conhecia. Rei tinha quase 100% de certeza de que Minato faria isso. Divulgue-o apenas para seus descendentes. Claro, ele, como mestre do selo, poderia dar a alguém um selo modificado que poderia ser usado, digamos, por seus guarda-costas. Mas seria uma versão muito diluída. Era muito importante para as aldeias que as linhagens sobrevivessem. Os Kages realmente não fizeram nenhum esforço moral para garantir isso. Naruto se esquivou daquela bala porque Tsunade pensava nele como seu neto. Ela não queria que ele vivesse uma vida de devassidão. Perder sua natureza inocente. Ou o que quer que tenha passado pela cabeça dela. Quanto a Sasuke, para ele era uma conclusão óbvia. As meninas eram Fanjiros. Mas a maioria deles? Seus pais tentaram empurrá-los para ele. Sim, ele receberia Konoichi para reproduzir o clã. Mas se ele gostasse de uma garota civil? Ele poderia levá-la. Ninguém reclamaria se o quase extinto clã Uchiha tivesse mais filhos. Rei ficou maravilhado com a quantidade de informações sobre esses assuntos que conseguiu encontrar na biblioteca Kiri. Eles nem foram restritos. O segundo Mizukage tinha 5 mulheres, não do seu clã, para manter o clã Ozuki em funcionamento e injetar sangue novo, por exemplo. A maioria dos clãs pratica a poligamia. E pior ainda, a endogamia. É só graças ao chakra que as crianças não nascem retardadas, ainda. Mas os problemas eram evidentemente óbvios. Basta olhar para os machos Kaguya. Outro exemplo, onde durante os reinos combatentes os clãs tinham centenas, aproximando-se de 1000 membros, agora, eles mal tinham cerca de 100 membros. É por isso que sempre que havia o último homem de um clã, o que indicava a situação de Sasuke, os Kage tentavam desesperadamente fazê-lo formar par com o maior número de mulheres para injetar sangue novo nessas linhagens familiares. Eles sabem desses problemas. Mas mesmo eles tiveram que ficar atentos aos assuntos do clã. Claro, isso permitiu que a leal Konoichi que poderia influenciar o último homem do referido clã fosse colocada nessas posições. De qualquer forma, essas decisões tinham que ser tomadas e eram esperadas dos líderes. Eles não precisavam gostar disso, mas era seu trabalho garantir que as linhagens sobrevivessem. Cada Kage tinha sua própria maneira de lidar com as coisas, mas nenhuma era completamente limpa. Há rumores de que até Tobirama usa um genjutsu suave e manipulações para fazer alguns casais felizes. Os espiões de Kiri certamente encontraram vários começos muito suspeitos para um relacionamento. Esses documentos eram tão antigos que por muito tempo não foi considerado importante restringir e até mesmo Kiri Chunin poderia ler sobre isso. Na verdade, era a atividade de passatempo de Konan. Ela adorava ler sobre isso e sempre apontava algo engraçado ou interessante para Rei. Especialmente quando se tratava dos erros e de outros Kages de antigamente. Quase o fez balançar a cabeça. Mas a escória que Rei e Konan foram contratadas para salvar? Ele estuprou mulheres impotentes apenas por causa de seu próprio ego mesquinho. Ele destruiu famílias porque pôde. Porque seu pai era daimyo. Porque um dia ele será daimyo. Os documentos sobre ele deixaram bem claro porque o Mizukage não se importaria se o cara morresse. O porco era nojento. Quer matá-lo? Conan perguntou desinteressadamente. É tão óbvio? Rei suspirou. Sim, vocês estão todos pensando, você sabe. Konan riu antes de continuar sem se importar. Vamos entregá-lo e conseguir dinheiro. Ele não é importante para nós. Certo. Konan se aproximou e colocou a mão no braço do príncipe. Pronto, pronto. Usei meu Suiton Chakra para relaxar seu coração. Ele morrerá de derrame cardíaco alguns meses depois. Rei sorriu para ela e riu. Susper. Afinal, foi tudo tão fácil. Apenas algumas horas depois, Kakuzu, ofegante, segurou os 2 Konans restantes enrolados em seus fios. Então, qual Aya, um de vocês, a Aya, é o Aya original? Ele vomitou depois da briga que a garota acabou de fazê-lo passar. Os arredores foram completamente destruídos.
Terra arrancada, solo incinerado. A floresta anterior praticamente desapareceu. Nenhum. As mulheres calmas perfuradas por seus fios através de vários órgãos doloridos declararam impassivelmente com pequenos sorrisos, sem demonstrar um pingo de dor. Kakuzu teve uma premonição muito ruim quando de repente eles começaram a brilhar. Uma explosão estrondosa ressoou pela área, criando uma cratera com quilômetros de largura. Esses dois clones de papel carregavam os selos explosivos mais potentes de Konan até o momento. Ao longe, Konan apenas acenou alegremente com a cabeça em satisfação enquanto fazia pose, assustando o rei, que derrubou o príncipe de cabeça por causa disso. Seus selos experimentais passaram no teste. No centro da cratera, o corpo de Kakuzu caiu, morto, com todos os seus corações pulverizados. 3 horas depois, seu coração de terno finalmente chegou do reconhecimento de Kiri e se fundiu com os lamentáveis restos desfiados de seu corpo. Ele respirou fundo repentinamente ao voltar vivo e gemeu, examinando mentalmente seu corpo. Ele estava meio morto, faltando mais órgãos do que confortável. A maioria de seus fios se rompeu, foi pulverizada, atomizada, queimada. 4 corações destruídos. Ninguém fez algo assim com ele desde Ashirama. Você deve estar me zoando. Ele resmungou. Sua cabeça caiu no chão com um baque, inconsciente. Rei e Konan entregaram o príncipe aos guardas que guardavam a entrada do castelo. Eles ainda usavam suas máscaras ambu em branco, então ninguém realmente os reconheceu. Afirmando que estavam ocupados, eles rapidamente desapareceram antes que qualquer espertinho decidisse convidá-los na frente do daimyo. Rei e Konan não iriam passar o dia naquele monte de problemas. Eles estavam na capital Mizu e iam aproveitar. Rei e Konan se encontraram no melhor restaurante da cidade, com seu itai até guardado nos lacres de armazenamento. Eles escolheram uma mesa no canto para passarem despercebidos, mas ambos esqueceram que esta era a chamada sociedade superior e de um mundo feudal. No segundo em que Konan entrou, muitos jovens mestres ricos viraram a cabeça em sua direção. O queixo de Rei caiu no chão quando ele viu. Irmãos, vocês talvez também sejam transmigrantes de um mundo de cultivo? O que há com esses olhares lascivos? Ele não pôde deixar de perguntar mentalmente em total perplexidade. No final, ele percebeu que esses jovens mestres estão por toda parte. Eles estão inundando o universo. Um arrepio percorreu sua espinha e um olhar horrorizado apareceu em seu rosto enquanto ele imaginava Kizami cuspindo um tsunami de arrogantes chibi-jovens mastros. Ai! Konan felizmente o golpeou, encerrando o pesadelo quando eles finalmente chegaram à mesa e se sentaram. Jovens mestres em todos os lugares. Rei murmurou com o olhar curioso dela, um arrepio percorrendo-o. Konan piscou e inclinou a cabeça enquanto examinava a sala com o canto do olho. Esses retardados totalmente impotentes que olham para mim sem perceber que isso os aproxima da morte. Ela perguntou com uma voz inexpressiva, baixinho para que apenas Rei pudesse ouvi-la. Ah. Ele assentiu. Konan apenas sorriu, levantou-se da cadeira, caminhou até Rei e sentou-se em seu colo. Então, deixe-os ferver em seu mundinho. Rei podia sentir a bunda dela pressionando sua virilha. Vamos aproveitar o nosso. Konan sussurrou atrevidamente para ele. O jantar a partir de então foi muito agradável. Se as hordas de olhares assassinos de jovens nobres incompetentes fossem desconsideradas. Rei e Konan saíram do restaurante alegres, meio abraçados enquanto suas cabeças descansavam uma na outra. Foi uma noite agradável. Rei afirmou. Konan Cantarola. Mas eu ainda gosto mais de ficar abraçado na cama. Seu rosto floresceu em um sorriso genuíno e completo. Isso deixou Rei feliz e satisfeito. Esse sorriso foi a razão pela qual Rei se incomodou. Konan não sorriu assim. Sempre. Quando ela fez isso, significava que ela estava pulando de alegria interiormente. Era o mesmo tipo de sorriso que ela deu quando dormiram juntos pela primeira vez. Desde então, Rei queria fazê-la sorrir daquele jeito novamente. Ele aconchegou mais a cabeça em seu cabelo, puxando-a para mais perto com a mão em seu quadril. Quando eles se aproximaram, ele beijou sua bochecha, fazendo-a fechar os olhos. Eu te amo, Konan. Rei sussurrou para ela, fazendo o sorriso aumentar. MMM. Eu também te amo. Konan corou e mordiscou o lábio inferior.
Rei podia sentir os dedos agarrando seu quadril, apertando e dançando, sem saber o que fazer. Ele a girou e beijou seus lábios vermelhos, ignorando completamente o público e as avós ofegantes que estavam secretamente fã de tal escândalo. Enquanto a dupla brincava com suas línguas, acariciando a língua do outro com a sua enquanto se olhavam nos olhos e sentiam suas almas unidas tremerem com a intimidade. Foi o suficiente para que eles precisassem completa e totalmente demais. A mão de Conan serpenteou sob o kimono de Rei, apalpando seus músculos enquanto seus olhos insinuavam não tão sutilmente que ela queria que ele apalpasse seu peito. Rei terminou o beijo, separando-se, deixando Conan triste e confuso. Ela olhou para ele com uma aparente pergunta em seu rosto abatido. Rei se inclinou para mais perto de Conan, fazendo-a sorrir e fechar os olhos enquanto esperava seu beijo, mas ele moveu a cabeça para o lado para alcançar seu ouvido. Estamos sendo seguidos. Ele sussurrou gentilmente enquanto ainda segurava firmemente o corpo dela contra o dele. Eles externamente pareciam um casal se abraçando intimamente. Conan Angela. Suas sobrancelhas franziram, mas então Rei sentiu. Ela ficou estoica. Agora, passar de completamente feliz e exultante aos céus para estoico em um segundo, isso nunca foi um bom sinal. Ele mal conseguiu se afastar da orelha dela e dar-lhe outro beijo ardente para colocar a cabeça dela de volta na sarjeta, longe de pensamentos assassinos. Quando o beijo terminou, ele encostou a testa na dela. Não exploda toda a capital. Ele gentilmente advertiu, fazendo Conan corar. Sim, ela estava prestes a ativar suas etiquetas explosivas que posicionou por toda a cidade quando eles entraram. Porque ela estava irritada com o fato de seu momento amoroso ter sido interrompido. Mas quem poderia culpá-la? Ela estava curtindo os lábios de Rei quando algum idiota decidiu interrompê-los. Uma cidade é um pequeno preço a pagar por isso. Deixe-me lidar com isso, ok? Não exploda as coisas. Rei sussurrou, fazendo Conan acenar com grande relutância. Agora ela não vai conseguir nem explodir aquele restaurante onde os idiotas fizeram Rei se sentir mal com seus olhares. E ela já embalou tudo com etiquetas explosivas também. TSCH, esforço desperdiçado. Conan tentou desviar o olhar de Rei, suas bochechas vermelhas, mas ele segurou seu queixo e beijou sua boca. Ela suspirou sonhadoramente enquanto retribuía. Rei estava decidida a deixar Conan explodir a capital e desfrutar de seu corpo ali mesmo. Ela definitivamente não estava facilitando as coisas para ele, aumentando seu desejo cada vez mais. Mas ele estava dando tempo para os merdas irritantes se aproximarem. A essa altura eles estavam cercados e o público já saía com medo. Até mesmo as avós muito relutantes saíram mal-humoradas enquanto batiam nas cabeças dos idiotas que cercavam Rei e Conan com suas bengalas. Pare com isso. Uma voz irritada ressoou alto pela rua. Rei terminou o beijo com um suspiro muito irritado. Ele olhou por cima do ombro e viu um homem magro com um leque, vestido com trajes luxuosos e uma caneca que gritava apenas uma coisa. Jovem mestre. Ao redor do idiota presunçoso havia hordas de pessoas segurando espadas. A rua inteira estava vazia, exceto eles. Todos pareciam altos e poderosos, pensando que estavam em vantagem. Seu camponês. Por que suas mãos estão na minha garota? O jovem mestre gritou, apontando seu leque dobrado para Rei que apenas piscou para o menino em total espanto. Solte-a imediatamente. Ela pertence a este mestre de agora em diante. Ele exclamou presunçosamente. Pela sua bochecha, eu lhe concederei uma morte rápida. O humor de Rei piorou. Ele acabou de conhecer a doença de um jovem mestre. Sua mente se apagou e cada palavra de cautela e não explodir as coisas desapareceu de sua mente por instinto. Jovens mestres eram seres verdadeiramente medrosos. Mesmo alguém tão controlado como Rei foi afligido por um efeito mental, raiva quando abriu a boca. Sem sequer pensar, ele ergueu a mão, com a palma voltada para o céu, enquanto uma pequena bola de fogo azul aparecia acima dela. Os olhos de Conan se arregalaram quando sua boca abriu e quando ela viu o que ele decidiu usar. A chama azul era semelhante ao Mokuton. Combine Katon, Suiton e energia da natureza como estabilizador. Conan de repente se sentiu envolvida por uma camada de Suiton, Katon e energia da natureza de Rei, não diferente de como eles se revestiam para evitar serem encharcados pela chuva forte.
Em um piscar de olhos, uma onda de chamas azuis claras se espalhou para longe de Rei, crescendo e girando até um enorme tornado de chamas azuladas irrompeu da cidade, alcançando as nuvens. As chamas resfriaram visivelmente até o ar enquanto giravam violentamente. Felizmente, Rei não concentrou o jutsu no chão, mas disparou-o para o céu. Caso contrário, a capital seria semelhante a Cocytus. A rua inteira estava coberta por chamas azuladas dançando sobre uma camada de gelo, gelando qualquer coisa que as tocasse até os ossos. O jovem mestre e seus guardas já estavam dispersos no ar como pó de gelo cintilante, já que seus corpos sem chakra não conseguiam se proteger contra as chamas geladas e congelaram muito além do ponto de ruptura. Mas não foi o fim. As chamas no céu congelaram as moléculas de água no ar, tornando-as pesadas, caindo no chão enquanto ventos violentos açoitavam o solo. Pela primeira vez na história, a cidade sofreu uma forte tempestade de granizo. As pessoas gritaram de medo enquanto se escondiam dentro de suas casas. Os animais entraram em pânico ruidosamente. Os telhados rangeram enquanto pequenos fragmentos de gelo caíam continuamente sobre eles. Agárese, agárese, agárese. O gelo caiu do céu, cobrindo as ruas e os prédios como se fosse neve. A temperatura de toda a cidade caiu muito abaixo de zero quando uma misteriosa névoa azulada começou a se formar enquanto o céu queimava com chamas azuladas, envolvendo todo o horizonte em luz azul. A cidade inteira parecia estar sob uma lâmpada azul enquanto a tempestade de granizo a devastava. E quando o tornado parou, a chuva de granizo cessou, as chamas se extinguiram, apenas o destaque azulado no céu ainda estava presente, a rua congelada estava vazia. Kona e Rei já se foram há muito tempo.